As leituras de hoje, como também a oração da missa, nos trazem muitos ensinamentos, todos eles muito preciosos. Na oração da missa, nós pedimos a Deus que Ele aumente em nós os dons da sua graça. É para isso que a gente participa da missa, para que Deus aumente os dons da sua graça, para que o dom do nosso batismo frutifique e nós todos sejamos melhores, mais santos. E pedimos também que, repleto de fé, esperança e caridade, guardemos os seus mandamentos. São 3 virtudes, nós chamamos teologais, virtudes sobrenaturais. Teologais porque elas nos colocam em direção direta com Deus. É uma ligação imediata. São também sobrenaturais, porque elas vêm de Deus para nós. Não é fruto da natureza humana, mas é uma graça. Portanto, essas 3 virtudes são infusas, quer dizer, são dons de Deus, são presente do céu. E essas 3 virtudes são o tripé de nossa vida cristã. Elas vão sustentando a nossa caminhada. A fé é aquela virtude que nos faz acreditar em Deus, em tudo aquilo que Deus revelou para a nossa salvação, e a Igreja propõe como necessária para isto. A fé é aquela luz intensa que nos ajuda a ver melhor, ilumina a nossa inteligência, para que a gente possa aprofundar a visão e o conhecimento de Deus. É uma graça muito grande que recebemos no nosso batismo. Assim como o telescópio aumenta a nossa visão, faz a gente ver mais longe, com mais nitidez, com mais clareza. Então a fé também ilumina a nossa inteligência, a nossa razão, para que a gente possa conhecer melhor os mistérios de Deus. Então a fé é uma graça, é um privilégio, é um dom. São como que asas que nos fazem voar para Deus, que nos colocam em comunicação com o céu. E a esperança, mais do que nunca, é uma virtude de grande necessidade. Através da esperança, nós olhamos para o futuro, sabendo que Deus não falha nas suas promessas. Tudo que Deus prometeu, Ele realiza. Então a esperança nos dá uma garantia de tempos melhores. Nós temos certeza absoluta que com a graça de Deus, o bem há de vencer. A vida há de superar a morte. E a saúde há de superar a doença. Porque Deus quer isso para nós. Então a esperança é acordar hoje pensando no amanhã, no ideal mais elevado, pensando num mundo novo, de mais fraternidade, de mais justiça, de mais caridade, de mais amor. Nós temos que cultivar muita esperança. É ela que nos anima, nos encoraja a lutar e a vencer. Aquela certeza que Deus caminha conosco. Eis que estarei convosco todos os dias,
até o fim do mundo. E a caridade é a rainha das virtudes, é a porta que abre a casa de Deus para nós. É aquela virtude que nos leva a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todos os sentimentos, e nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. De tal modo que o amor a Deus e o amor ao próximo estão entrelaçados um no outro. Um não existe sem o outro. Não se pode amar a Deus sem amar o próximo, e vice-versa. Não se pode amar o próximo sem amar a Deus. Aqueles que fazem o bem, visando meramente recompensas materiais, está perdendo tempo, porque esse bem não tem uma dimensão espiritual. Mas nós fazemos o bem por causa de Deus, querendo que Deus seja louvado. Nós servimos a Deus servindo os irmãos. Por amor a Deus, nós amamos uns aos outros. Então é um amor que tem uma direção direta para o céu. E tem a recompensa que vem de Deus para nós. Essas três virtudes devem ser cultivadas a vida toda. É através delas que nós caminhamos, com certeza, nos caminhos de Deus. E o Evangelho de hoje nos fala do descanso. Os apóstolos chegaram de um trabalho intenso, uma jornada missionária, estavam cansados, exaustos, e Jesus os convida para um descanso, para um lugar deserto, tranquilo, e Jesus vai com eles. Não é um descanso vazio, mas é um descanso com Deus. Jesus é que é o verdadeiro descanso para nós. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados com vossos fardos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei o descanso. A gente descansa em Deus, tendo a consciência tranquila, alma limpa, coração puro. São os verdadeiros descansos. De modo que o Evangelho de hoje é um fundamento para as nossas férias. No Brasil, de modo geral, o meio do ano e o fim do ano é tempo de férias. As escolas, colégios se fecham. Alunos e professores descansam. A lei brasileira prevê também as férias remuneradas para os funcionários, o mês de férias. Durante a semana nós temos um dia de descanso, que é o domingo. Aliás, o próprio Deus nos dá o exemplo. Diz a Sagrada Escritura que Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia, Ele descansou. Claro que Deus não precisa de descanso. Deus é eterno, Deus não tem limitações humanas, Ele é incansável. Mas é para dar o exemplo para nós. Nós somos limitados, somos finitos, somos frágeis e precisamos de descanso, de repouso. Aliás, o Papa Bento XVI dizia que a gente deve ter a humildade de reconhecer nossas fraquezas e descansar um pouco, porque o descanso faz parte da nossa vida. Nós não temos resistência infinita. Nós precisamos sempre de recompor as nossas energias. Aliás, a própria natureza nos ensina isso. A terra também se cansa. Um ano produz muito, outro ano menos,
porque a terra também repousa, para depois produzir mais, em quantidade e qualidade. De vez em quando, a companhia energética avisa que vai desligar as instalações para fazer a manutenção. É preciso, porque as coisas se desgastam. E a nossa vida não é diferente. Nós somos humanos e precisamos de repor as energias gastas. Então as férias são uma necessidade. É o que nos ensina hoje com muita humanidade o Evangelho. Jesus demonstra uma grandeza de alma muito grande, convidando os discípulos ao descanso. É a sua ternura paterna e quer o nosso bem. É claro que nós não vamos ter férias vazias, como eu disse. Não se trata de um tempo ocioso, mas é um tempo cheio de bênçãos de Deus para nós. Estar mais com Jesus Cristo, Ele acompanhou os discípulos para as férias, ter mais tempo para estar com Ele, falar mais de nós mesmos com Deus, pensar mais na nossa vida interior, descer um pouco mais profundo dentro de nós mesmos. Talvez durante o ano a gente não tenha essa oportunidade. O excesso de trabalho, as preocupações materiais, muitas vezes o trabalho pesado não nos deixam este tempo precioso para conhecer a nós mesmos, amar a nós mesmos, cuidar de nós mesmos, velar sobre a nossa saúde, ver como estão os nossos relacionamentos, aproveitar esse tempo de repouso para ler, alimentar nosso espírito, nossa inteligência, de modo especial a vida dos santos, a literatura, a poesia, tudo aquilo que nos encanta, tudo aquilo que faz bem para a alma, que nos repousa em Deus. Aproveitar as férias para visitar os familiares, os doentes, os encarcerados, ter mais tempo para isso. E assim a gente faz aquilo que Deus gosta, repousa a nossa vida. O salmo de meditação de hoje, responsorial, vai dizer isso: o bom pastor é aquele que leva as ovelhas para o descanso, para o repouso. Tudo isso, meus irmãos, é necessário para nós. Que Deus nos ajude a colher com muita generosidade, com muita gratidão, todos esses ensinamentos preciosos. Que nós possamos crescer na fé, na esperança, na caridade, as 3 virtudes essenciais do cristão, virtudes teologais, portanto, que nos coloque em relação direta com Deus, que nós possamos sermos dóceis à voz do bom pastor, estar sempre atento para ouvir seus ensinamentos e seguir com presteza suas orientações, sabendo que Deus só pode nos levar para o bom caminho. E ao mesmo tempo a necessidade desse descanso, desse repouso, desse tempo de férias, porque eles fazem bem para o corpo e fazem bem para a alma. Que nós tenhamos a delicadeza, a consciência de que todos nós precisamos desses recursos humanos. Creio em Deus Pai.